Vamos falar da Ponte Preta Macaca chegando na tela da Band. Se a campanha fora de casa vem sendo um empecilho para a Macaca nessa Série B, os resultados no Moisés Lucarelli acabam compensando. Nos últimos 4 jogos, no Majestoso, foram 4 vitórias, resultados que ajudaram a Ponte a afastar ainda mais da zona de rebaixamento. E muitos jogadores foram de extrema importância para a conquista desses 12 pontos. Moisés, obviamente, é um deles. O atacante deixou dele em 3 dos últimos 4 jogos no Majestoso. Camisa 121, né, mano? Acho que foi muito bom, acho que deu um pé quente, vamos dizer assim, né? Fui feliz por mais um gol, agora vamos trabalhar que Deus tem coisas grandes aí para nós. Mas na vitória sobre o Brusque não tem como falar de outra pessoa. O destaque da partida foi Ivan. O camisa 1 da Macaca fez defesas inacreditáveis e salvou a Ponte mais uma vez. Também fico muito feliz de poder ajudar o grupo com as minhas defesas, mas é manter os pés no chão. Começamos aí o segundo turno com o pé direito e pra gente manter, seguir forte e continuar a sair dessa situação o mais rápido possível. Depois da falha contra o Curitiba, o goleiro se redimiu e voltou a apresentar o que sempre fez. O treinador Gilson Kleina também foi importante para essa volta por cima. Ele fez hoje intervenções e defesas assim que ele... Realmente essa é a característica do Ivan, né? Até fazer um milagre. E é importante voltar o Ivan a fazer isso, porque ele nos dá segurança. Uma situação que nós conversamos depois do jogo do Curitiba, tentar passar tranquilidade, não tem goleiro, não tem jogador que não acontece o erro, eles trabalham para que isso não aconteça, não faz por querer. A gente sabe da confiança que o Ivan tem nesse grupo, que os jogadores têm com ele, que nós temos com ele, mas nós tivemos uma conversa assim, né? Era importante, né, o Ivan entender a trajetória que ele tem com a Ponte Preta. Nós sabemos que o mercado para o Ivan é um mercado muito grande, sabemos de pretensões de grandes clubes. Com atuações acima da média dentro do Moisés Lucarelli, agora Gilson Kleina volta a focar na primeira vitória fora de casa. E a próxima chance de conquistar esse triunfo é no próximo domingo, quando a Ponte enfrenta o Vasco em São Januário. Para esse duelo, o treinador não deve fazer muitas modificações na equipe. Kleina terá a volta de Kevin, que cumpriu suspensão contra o Brusque, e Camilo segue como dúvida. Mas a base do time deve ser a mesma que entrou em campo no último domingo. Fora de campo, a Ponte Preta está perto de acertar com o meia Matheus Anjos, que atualmente defende o Atlético Paranaense. Após os anúncios de Marcelo Hermes e Iago, a diretoria está próxima de fechar com mais um atleta para o restante da temporada. O meia de 22 anos já passou pelo futebol campineiro. Matheus Anjos defendeu o Guarani em 2018, mas disputou apenas 5 partidas. Matheus também possui passagens por Paraná e Botafogo de Ribeirão Preto. Atualmente, o jogador está sem espaço no Furacão. A última vez que o atleta entrou em campo foi no dia 25 de abril, ainda pelo Campeonato Paranaense, quando o Atlético utilizou uma equipe alternativa. O Matheus Anjos é natural de Campinas, começou na escola de futebol do Lígio Carvalho. Escola de futebol Chuteira de Ouro, o Lígio, junto com o André Cruz, comandam essa escola que já descobriu, garimpou inúmeros talentos. Jogador de muita qualidade técnica, esteve conosco aqui neste mesmo programa, na época da Copa do Mundo. Ele era a seleção brasileira sub-17 e participou de um programa especial sobre Copa do Mundo. Foi realmente uma participação muito legal, foi quando eu conheci o Matheus Anjos. Hoje ele tem 22, na época ele tinha 17 e hoje ele tem 22, é muito jovem, muito novo, tem uma carreira imensa pela frente. Não sei o que aconteceu lá no Atlético Paranaense, não teve espaço, acabou não luzindo, teve o futebol eclipsado, mesmo tendo muita qualidade técnica, e o Atlético vem emprestando ele, né, para esses times, emprestou para o Paraná, para o Botafogo, teve aqui no Guarani, está aí com a camisa do Bugre. E o contrato dele com o time do Atlético Paranaense vai vencer agora, no final deste ano. Não sei se para emprestá-lo para a Ponte Preta o Atlético vai exigir uma extensão, uma renovação de contrato para depois fazer um empréstimo. Júlio Nascimento, mais detalhes e informações falando aí da chegada, da possível chegada do Matheus Anjos.
Pois é, Batista, o Matheus Anjos deve ser o terceiro reforço, né, do pacotão prometido pelo Alarcon Pacheco. Marcelo Hermes e o Iago foram anunciados já. O Matheus Anjos deve ser anunciado aí nos próximos dias. E a tendência é que a Ponte contrate mais um jogador de meio campo, um meio atacante, né, um jogador aí para completar esse pacotão para a sequência da Série B. Vamos lá, Gleger. Matheus Anjos, ontem até o CH já colocou a opinião dele, né? O Tigrão também, faltando a sua opinião sobre o Matheus Anjos. Ô Batista, dois aspectos, né? O primeiro é a parte física, como que vai estar? Como que ele está no aspecto físico? Tecnicamente falando, ele é muito bom jogador, né? Uma baita de uma revelação aí. Não conseguiu ainda, né, engatar uma quinta para soltar, mas falta oportunidade, tá ganhando oportunidade, se tiver focado, vai ajudar a Ponte. O CH, o Gilson Kleiner tem uma semana inteira de preparação para enfrentar o Vasco. Será que é o Vasco o adversário da Ponte para conquistar a primeira vitória fora de casa em 4 meses e meio? Eu desejo com todas as minhas forças que isso seja verdade e concreto. Agora, não aposto nisso. O time da Ponte é jogo a jogo, é uma partida de cada vez. Vai pegar um Vasco cheio de problema, como a Ponte também está. Só que a Ponte está no momento melhor do que o Vasco. Está com moral, ganhando partidas. Agora falta uma vitóriazinha fora de casa, com todo o respeito ao Vasco, que merece também todo o respeito da Ponte Preta. Vai ser jogo duro, não há dúvida. Agora o time está com moral, né, Batista? Olha que momento legal para vencer uma partida fora de casa.